Olha, a gente vai para uma pauta importantíssima no início do ano. Parece que as dores, os problemas, é o momento que a gente quer dar conta de tudo, resolver tudo para seguir o ano e para o ano funcionar muito bem. Pois é, isso eu acho que é uma grande ideia. Agora, existem dores que podem se tornar crônicas e a gente vai falar especificamente das dores na coluna. Recentemente, a atriz Priscila Fantin passou por um problema como esse. Já a gente vai contar para vocês, né? E eu acho que vale o alerta porque ela é jovem. Então, as dores na coluna, quando a gente diz, né, e fala a respeito de coluna, a gente não está falando só de um momento da vida aí, de uma idade mais avançada. A gente está falando também de um público jovem. Aí convidamos mais uma vez o ortopedista, Dr. Fabiano Fonseca. Bem-vindo, querido. Como vai? Tudo bem? Ótimo. Feliz ano novo para você. Obrigada pela presença mais uma vez. E destacar dores na coluna, até pra gente, a gente vai chegar em hérnia de disco, tá, gente? A última coisa que a gente vai falar, porque muitas dores as pessoas já querem partir para um negócio que é um pouco, enfim, que é o fim da história, sendo que ela nem iniciou, né? Tem dores que não tem nada a ver com hérnia de disco, né? Exatamente, né? Porque uma dor nas costas, uma dor na coluna, não necessariamente tem alguma doença, uma hérnia de disco é algo mais grave, né? Tem vários sintomas que podem simular um quadro de hérnia de disco, mas na realidade é uma dor muscular, uma dor postural, é uma lombalgia, necessariamente, né? O que vocês têm notado em consultório? O que hoje tem sido mais comum, que tem sido queixas, e até a gente vai falar da Priscila Fantin já, mas a gente destaca esse público jovem. Por quê, né? De onde vêm essas dores aí num público jovem? Então, o que a gente tem notado é que cada vez o público jovem está cada vez mais sedentário, né? Não pratica atividade física, tem uma postura inadequada, né? Muitas vezes ficam muitas horas sentado ou deitado numa posição errada, né? E sem estar fortalecendo ou fazendo atividades físicas, como alongamento, isso daí predispõe a ter uma atitude, uma postura errada, e com esses erros posturais causam uma dor. Tá. Né? Quando a gente fala dor na coluna, eu vou aproveitar, você trouxe um inteiro aqui e trouxe aqui, ó, esse aqui que tá bem grande, dá pra ver. Onde é a dor na coluna? Que a gente fala, tô com uma dor aqui e a gente nunca sabe localizá-la. Onde é? A dor, ela pode acontecer na coluna inteira. Tá. Né? Aqui é a base do crânio, então tem a coluna cervical, nós temos a coluna dorsal e a lombar. Certo. Tá? A coluna, ela tem que ter uma curvatura, que é fisiológica, que é natural. Então nós temos uma lordose cervical, nós temos a coluna dorsal e vemos com uma lordose também na coluna lombar, tá? O local mais comum onde nós temos dor na coluna é na região lombar, tá? É uma região onde tem maior carga e uma grande mobilidade, então por isso que a gente tem necessariamente nessa região, são as principais localidades onde tem dor. Então vamos começar com a primeira, lombalgia na tela para vocês, olha lá. Vai entrar, já que você destacou, o que caracteriza um quadro de lombalgia? Uma inflamação na região da lombar. Isso. Lombalgia é um nome dado a um sintoma que é dor na região lombar. Tá. Então, é na localidade da região lombar. Então, existem várias causas que podem ocasionar a lombalgia. Pode ser uma dor muscular, uma dor de origem muscular, uma dor de origem ligamentar, uma dor óssea, né, ou uma dor do disco. Existem também as causas de dores neuropáticas, que vêm do nervo, né? Então, todas essas causas podem dar uma lombalgia. Então, lombalgia é um sintoma. Né? Entendi. E as causas que a gente tem que começar a estudar para ver se tem alguma doença associada a isso ou não. Praticar atividade física de forma errada pode ser uma das causas? Também. Pegar uma... Não, aquele é clássico, né? O negócio pegar um peso de maneira inadequada. Pegar alguma coisa no chão também. Isso, não pode agachar assim, tem que abaixar assim, né? Quando a gente vai pegar um peso numa postura errada, a gente está sobrecarregando, aumentando a carga sobre a coluna. Né? E com isso a gente dá uma sobrecarga não só na articulação da coluna, como no disco. Isso causa dor. Né, tem um excesso de peso na articulação. Sabe o que eu ia te perguntar, ligado a esse lance de peso? A gente não tem muita ideia. Por que eu vou fazer essa pergunta? Porque eu me lembrei do meu filho neste momento. Ele tem X peso e eu tenho meu peso. E aí tem aquele lance que a gente só pode pegar até tanto do nosso peso. Sim. Que tanto é esse, doutor? Porque compromete se a gente acaba pegando mais peso do que esse limite que vocês dão. Que comparação que a gente faz? A gente tem que pegar o nosso peso até 20%? Como é que é? De 10% a 20% a gente fala que é um limite ideal para a pessoa que ou trabalha ou precisa de pegar o peso
durante o dia. Nós não estamos falando das atividades físicas. Não, isso, nós vamos falando de um peso normal do dia a dia, carregar uma compra, pegar o filho. Isso, em torno de 10 a 20%, né? Vai depender um pouco da idade da pessoa. Pessoa mais idosa não pode pegar tanto peso, mas pegando de uma maneira adequada, a gente calcula entre 10 e 20% no máximo. Porque chegou no momento agora de ação que ele me pede cola, eu falo, Jesus, não tem. Então, aí eu fico assim, tortinha, ó, fica exatamente assim. E esse movimento de pegar do chão para poder trazer para o colo é o pior movimento que a gente pode estar fazendo, né? Que tem uma sobrecarga muito grande na região lombar. Olha só. Causa muita dor, né? Nós vemos também os erros principais, são erros posturais do trabalhador. Muitas pessoas precisam, né, da atividade do próprio corpo exercer força para poder fazer o seu trabalho. E essa é uma das principais causas de procura o médico, né? A lombalgia, a dor nas costas, a gente calcula que 80% das pessoas um dia vai sofrer de problema de dor nas costas. Né? Então, é um problema de saúde pública, né? Onde a maior causa de afastamento é de problema de dor nas costas. Olha só, e é uma má postura de uma vida, né? É uma soma aí de anos fazendo uma postura errada. Postura errada. Por isso que nós sempre indicamos as atividades físicas para fortalecimento, para alongamento, correção postural, para que não tenha problema no futuro. Porque que é o que nós vamos fazer já a coluna, nós temos do quê? De cuidar dela. Se a gente cuida da coluna desde novo, nós vamos ter uma coluna saudável na idade mais avançada. E é só cuidando do músculo que protege a coluna, não é isso? Que protege a coluna, e já, gente, a gente vai ter uma aula super bacana. Tem um fisioterapeuta aqui junto com a gente, já ele vai estar ao vivo, explicando que tipo de exercício pode ser legal. Então, tem a atividade física, musculação, que a gente já falou tantas vezes, mas a fisioterapia é algo que pode ser complementar e fundamental nos tratamentos, né? Exatamente. Ela vai auxiliar a dar o equilíbrio da musculatura. Porque nós normalmente fazemos exercício de maneira errada. E para poder ativar a musculatura específica da coluna, para dar estabilidade, então ele precisa de exercícios específicos para isso. Tá aí. E aí tem mais um caso de dor, que é esse aqui, ó. Próxima, lombalgia, em seguida, escoliose. Isso. Escoliose é um pouco mais... Escoliose, o que é? É um desvio da coluna. Né? Nós não estamos falando de desvios antálgicos por causa de dor, desvio da anatomia da coluna. Certo. Normalmente ela pode começar na infância, na fase de desenvolvimento da coluna, e ela pode acontecer também numa idade mais avançada, que a gente fala que é uma escoliose degenerativa. Então ela pode começar na infância, juvenil, no adolescente, ou degenerativa depois de uma lesão do disco e da articulação da coluna. E pode causar dor. Normalmente, a escoliose da criança não é dolorosa. O que dói é a postura dela de ficar numa posição ruim. E a cirurgia acaba sendo sempre o mais indicado nesse caso? Isso. Alguns casos são cirúrgicos, quando tem grandes curvaturas. Daí nós fazemos a correção cirúrgica até para poder manter o equilíbrio do tronco e evitar problemas para o futuro. Tá aí, mas tem que ter o diagnóstico, né, gente? Às vezes a gente quer também, tô sentindo a dor, já sei o que foi. Não é bem assim, se a dor persistir, tem que procurar o médico. Então vamos pro assunto da Priscila Fantin. A gente tem aí um VT para contar para vocês. Recentemente, ela teve um problemão. Olha lá. Dentre todas as causas de afastamento de trabalhadores no Brasil, a dor nas costas é a mais recorrente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 8 a cada 10 pessoas sofrem dessa complicação. Dores nas costas normalmente são resultados de traumas, como a sobrecarga de peso, por exemplo. O envelhecimento natural também pode gerar o enfraquecimento das articulações. A atriz Priscila Fantin relatou que passou 1 mês e meio sem conseguir se locomover por conta de uma inflamação na coluna que provocou uma paralisia na perna. Nessa situação, houve a compressão do nervo ciático, ocasionado por complicações na região lombar. A paralisia é uma ação do corpo que busca o descanso para sair do estado de inflamação. Quando alguém se refere a uma inflamação na coluna, significa uma inflamação entre os discos que ficam entre as vértebras. Por isso, o primeiro passo ao identificar as dores é realizar exames para determinar o local exato do problema e fazer repouso para não forçar a área lesionada. E, claro, procurar ajuda médica.
Tá aí. É possível uma hérnia de disco deixar a pessoa de cama? Deixa, com certeza. Principalmente se estiver comprimindo algum nervo. Tá. Né? Nós chamamos nervo ciático. Mas dependendo da localização da hérnia de disco, ela pode ter um grau de compressão. Porque a hérnia de disco, ela pode acontecer em todo o ânulo que a gente chama, né? A cobertura do disco total. Então, para poder causar uma dor, aquela dor irradiada que desce para a perna, ela tem que estar comprimindo ou a raiz nervosa, que é esse nervinho que sai para cá e vai formar o nervo ciático, ou o canal medular. Entendeu? E daí se torna um caso um pouco mais grave, porque além da dor, pode vir acompanhado de algum sintoma neurológico. Perda de força ou alteração da sensibilidade. Que foi mais ou menos o que a gente entendeu aí que aconteceu com ela. Só que não é algo progressivo, por exemplo. Daqui no dia seguinte, a pessoa, tipo assim, hoje tá tudo bem, amanhã já tô de cama. É algo que, digamos assim, a pessoa não buscou ajuda no momento certo? Pode ser ou não? Existem dois tipos. Existe aquela hérnia de disco que é aguda, que ela pode ser traumática, ou algum movimento, algum peso de maneira errada que na a gente hora, pegou, né? E ela pode ter essa extrusão discal naquele momento. Certo. E ela pode ser um problema discal degenerativo, que ela pode vir acontecendo ao longo do tempo. Então ela passa por aquelas fases de degeneração. Então nós temos aquele abaulamento discal, depois temos uma protusão, depois a hérnia de disco. Daí esse processo progressivo que vai cair naqueles casos que a gente não cuidou, não estudou a anatomia da coluna no momento ideal para poder tratar e não evitar que isso aconteça. E aí chegou no limite. Mas se a pessoa tem, no momento que ela está fazendo algo, ela já sente aquela dor que estava tudo normal e de repente a super dor é que algo saiu ali do lugar e que pode estar pegando um nervo. Pode ser uma hérnia de disco. Que coisa, hein? A gente tem um ilustra para mostrar o que acontece, não tem, Gláucia? Vamos colocar na tela, você descreve pra gente, que eu já vou conversar com o Eduardo Magalhães, que é nosso fisioterapeuta. Olha lá. Então, pra gente entender bem o que é a hérnia de disco. Pode explicar pra gente, doutor. Então, aí tá mostrando a anatomia da coluna, né? A localização do disco, que fica entre uma vértebra e outra. E as fases que vai começar a ter a degeneração discal. O disco, ele tem um ânulo, que é a parte externa, e o núcleo, que é pulposo. Que a hérnia nada mais é quando se rompe essa parte externa e toda a parte interna sai para fora, ela migra. Então ela pode comprimir desde aquele canal, que é a medula, como o nervo, que é essa parte amarela que vai formar o nervo ciático quando desce para a perna. As degenerações discais, elas podem estar bastante comuns, principalmente nessas áreas de carga da coluna lombar, quando a gente tem um excesso de peso. Então as pessoas obesas, ela tem uma tendência a ter uma sobrecarga nesse disco e por isso degenera mais facilmente. E as pessoas que fazem algum tipo de movimento repetitivo, principalmente as rotações de tronco, que isso facilita até a lesão do disco da coluna. Entendi. Então, mesmo alguns esportes, principalmente os esportes que têm rotação de tronco, predispõem a lesar esse disco. No entanto que, por exemplo, o esporte que mais tem lesão de hérnia de disco de coluna são os praticantes de golfe, que é o movimento de rotação predispõe à rotura do ânulo e não consegue segurar esse núcleo e por isso que tem essa extrusão discal. Puxa vida, olha só. Não, gente, de qualquer forma tem que ter o diagnóstico até pra gente entender qual é o tratamento. Porque eu vou lá e já volto e encontro, então, o doutor Fabiano e o Eduardo Magalhães, fisioterapeuta. Pode vir para cá, já deixa eu cumprimentá-lo. Tudo bem? Tudo Como bem, vai? Carol. Bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? Vamos bater muito papo hoje. Quem está com você, pode vir para cá, doutor, também. Desculpa, qual é o seu nome? Luísa, bem-vinda. A Luísa vai praticar, então, ela que vai colocar em prática tudo que você disser. Perfeito. Importante que a gente vai aqui também falar dessa parte do fortalecimento e que muitas pessoas acham que para hérnia de disco só existe a cirurgia. Pode ser que não. Menos de 1% dos casos são cirúrgicos. Aí, não são todos os casos cirúrgicos. A gente também tem que ter a participação de um fisioterapeuta. No caso, hoje convidamos o Eduardo Magalhães para falar um pouquinho. Quando a gente entra num assunto, quando são as dores, lombalgia, aquelas que a gente veio numa crescente, é importante também já termos aí um fisioterapeuta em conjunto com o ortopedista? Sim, é importante dizer que toda evolução da dor começa inicialmente com uma lombalgia, como o doutor bem explicou. A literatura científica explica, primeiro episódio de dor lombar já tem enfraquecimento tanto da musculatura que circunda a coluna,
como até o pé. Tá. Então, no caso específico da Priscila Fantini, como vocês ilustraram, ela teve uma fraqueza enorme da musculatura de todo o membro inferior, do quadril até o pé. Então, como intervir previamente nesses pacientes ou orientar uma consulta médica associada a uma fisioterapia? É extremamente importante, Carol, porque há um déficit de 30% ou mais após a primeira crise de dor ciática. O paciente nos relata na prática do dia a dia, o doutor sabe bem, doutor, sinto minha perna boba. Ele fala, sinto minha perna mole. Então, ele vai subir um simples degrau, ele sente a perna fraca. Isso após uma semana da crise. Ele sai da crise e já tem a fraqueza. Onde a gente tem que fortalecer? Principalmente o cinturão. Nós temos musculaturas extremamente importantes que circundam a coluna. A gente chama de transverso do abdômen. Como que eu contraio, Carol? Vamos lá, abaixo do umbigo existe um cinturão, a gente chama de cinturão. Ele é uma musculatura que estabiliza e circunda toda a lombar. A gente solicita para o paciente contrair a musculatura como se fosse prender o xixi. Ok? Uma contração abaixo do umbigo, uma contração moderada, associada com uma contração do glúteo e faz uma ponte. Vem aqui, ela já está contraindo toda a musculatura, mais a musculatura profunda da coluna lombar, que existem músculos exatamente perto da lesão que o doutor mostrou. Segura 10 segundos e volta. Então, praticar séries de 3 séries de 10 repetições, segurando 10 segundos em cima, desta forma. Importante, fora de crise, porque às vezes a pessoa tá em crise, tá no momento com muita dor e não consegue, né? Isso. E aí? Exatamente. Nós temos de saber diferenciar bem, né? O momento de iniciar a fisioterapia que a gente chama de motora e analgésica, entendeu? Então, esse momento, o fisioterapeuta tem que sempre estar acompanhando diariamente o paciente para saber o momento ideal de iniciar um tipo de fisioterapia específica para aquele paciente. Alguns exercícios podem comprometer ainda mais a dor. Isso, saber iniciar a atividade de contração muscular. O paciente, quando nos procura, ele já está com quadro álgico. Então, você vai utilizar técnicas analgésicas através de aparelhos fisioterápicos associada a uma boa medicação do especialista e técnicas descompressivas mecânicas no caso das hérnias de disco. Aquelas dores que irradiam. Existem técnicas, muita comprovação científica que traz um resultado muito bacana a curto e a longo prazo. Legal. Vamos fazer mais um exercício, daqui a pouco perguntinhas do público. Essa já é uma variável, já o pessoal que já está treinado, já está no processo de reabilitação e um autoconhecimento, uma percepção corporal muito boa. Vai executar então a contração da musculatura glútea, faz a ponte, eleva uma perna na altura, pelve sempre bem alinhada, ela está trabalhando desde a musculatura lombar até a musculatura de coxa. Toda a musculatura que circunda e estabiliza, pode voltar, estabiliza a coluna lombar. Importante dizer que não só os músculos da coluna enfraquecem, muita musculatura glútea. Então aquela pessoa que gosta de correr, sempre pergunta, quando que eu posso voltar a correr? Então, se não tiver uma boa musculatura, ela vai desenvolver outras dores no decorrer da vida. Dores de joelho é muito comum pós-dor lombar, porque enfraquece os músculos estabilizadores do joelho. Quadril também? Quadril também, aquelas bursite, aquelas queixas laterais, principalmente nos maratonistas que a gente atende muito no dia a dia. Isso é muito comum em atletas também, tá? Bem comum em atletas. Tem perguntinha do público, vamos ver. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Tati, um beijo. Tem uma dor nas costas que vai e volta há 10 anos. Ela repuxa a perna, o que pode ser? Olha, 10 anos, doutor. É uma doença já crônica, 10 anos é bastante. E provavelmente pode ser um componente de degeneração discal. Pode ser um abolamento, uma protusão ou mesmo uma hérnia de disco. Né? Depende da localização da hérnia, como a gente falou, ela vai dar um sintoma. Se ela não tiver uma compressão completa do nervo ciático, aquele repuxado é uma coisa leve, é uma coisa que ela consegue conviver no dia a dia, entendeu? Então, por isso que é importante fazer o estudo da anatomia da região, por meio de exames, né? O exame mais indicado que a gente consegue ver com melhor perfeição é a ressonância magnética. Uma radiografia, um raio-x, é um exame mais simples, onde a gente pode ter uma ideia de altura discal, se tem algum processo de artrose, né? Mas para poder avaliar a qualidade do disco, nós precisamos de um exame de ressonância magnética. Para ter os detalhes, né? Para ter mais detalhes. Na própria consulta, a parte clínica, vocês já têm uma noção, vocês perguntam onde é a dor, vocês vão com o dedo, né? É aqui? Ai, eu
acertou! Porque tem o que nós chamamos de trigger points. São os pontos específicos que causam dor. Principalmente o nervo ciático. Vocês já sabem, né? Já sabe que se apertar, ele vai causar dor. E alguns movimentos, com o exame físico, nós podemos saber, sensibilizando aquele nervo, a localização da dor. Perfeito. E qual a localização do nervo que está causando a dor. Então, a gente consegue ver o nível da hérnia de disco a partir do exame físico, aonde está causando aquela sensibilidade ou alteração de força. Entendi. Tá aí. Tem mais perguntinha do público. Vamos lá. Quer escrever pra gente? Obrigada, Eliana. Um beijo pra você. Hérnia de disco é a mesma coisa que o bico de papagaio? Não é a mesma coisa. O bico de papagaio é? O bico de papagaio é uma osteofitose, né? É um processo onde tem uma formação óssea, um bico ósseo na estrutura da vértebra, né? Então não tem nada a ver o bico de papagaio com a hérnia de disco. A hérnia de disco é aquilo que você explicou. Parece que sai aquele gelzinho ali. Isso. Aquele gelzinho que pode comprimir o nervo. Comprimir o nervo. O bico de papagaio é outra coisa, mas que também a gente chega num bico de papagaio também por postura errada. Tudo Exatamente, por processo degenerativo, por desgaste. Por isso que é mais difícil o bico de papagaio em um público mais jovem. Mais jovem, sim. Normalmente está associado com mais idade, sobrecarga de peso, erros posturais. Perfeito. Tem mais perguntinha, Glaucio? Vamos para os exercícios? Perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Cleia. Um beijo pra você. Tenho dor na região lombar, fiz ressonância e deu um nódulo de... Shimol. Um abaulamento discal. É grave? Não. Que bom. Normalmente, Cleia, tá tudo bem. Esse nódulo de Shimol é uma invaginação do disco para dentro do corpo vertebral, tá? 99% das vezes são assintomáticos, não causam problema nenhum. Existem alguns nódulos que podem ter um grande volume, com isso enfraquece o corpo vertebral. Mas, assim, 99% das vezes não tem nada. É só um achado de exame onde é descrito lá na ressonância magnética. Ai, que bom, né? Poder mandar pergunta, o médico já responde. Você tem aí, parece que tira um peso do dia, não é, Cléia? Obrigada. Um beijo pra você, mas continue conversando com o seu médico. Vamos pra mais exercício? Vamos lá. Vamos lá. Carol, igual a gente comentou, após a crise lombar, você já tem deficiência da força. Após a crise ciática, aumenta essa deficiência, ela compromete muito o quadro de força muscular. Então, quando eu caminho, existe uma força que sobe do chão para a coluna. Então, eu preciso pensar na musculatura glútea, mesmo porque ela tem uma relação direta sobre a coluna. Então, um exercício simples, barriga para baixo, com ou sem peso. Acho que iniciar sem peso é um bom processo e vai aumentando bem gradativamente. Então, com a coluna bem apoiada, ela eleva a perna. Não eleva muito para não ter sobrecarga mecânica na coluna. Então, uma elevação aqui de 30 graus aproximadamente, sobe e desce. Repetições de 3 séries de 10 repetições, ok? Aí tem outro exercício que a gente pode fazer para a região da pelve. Vamos sentar, por favor. Olha, gente, isso é super importante, além também de tirar a pessoa do sedentarismo, né? Perfeito, extremamente importante a gente manter a coluna ereta. Se as pessoas soubessem, né, doutora, a importância dessa postura, poucas sofreriam de coluna. Tá? A coluna fica extremamente ereta nessa posição. Com ou sem pezinhos, eleva o joelho. Isso, desce. Essa musculatura vem da coxa até a coluna lombar, ela estabiliza anteriormente, a gente chama de iliopsoas, músculo extremamente importante na dor lombar, ok? Com pezinhos, tornozeleiras, pode esticar a perna. Esse é o músculo quadríceps, que você tem uma fraqueza enorme, então aquela pessoa que sobe e desce degraus sente a perna falhar. Então, exercícios de esticar e dobrar a perna, você fortalece essa musculatura. Toda consequência da crise ciática, como vocês bem ilustraram no vídeo, ok? Olha só. Em pé, novamente. Quanto tempo a gente tem, Glaucio? Temos 1 minutinho. Ok. Frente para lá. Fortalecer a parte posterior, onde passa exatamente o nervo ciático. Você tem um déficit extremamente importante dessa musculatura. E exercícios de panturrilha, que também é acometido na crise ciática. Sobe e desce? Sobe e desce também. Que bom! Então você trabalha de uma maneira simples e eficaz todo o comprometimento daquela crise que o doutor bem explicou. Tá aí, eu só posso agradecer. Eu acho, gente, que ficou muito bem explicado e são exercícios
simples. E que já dão um efeito também para essa parte da coluna e, pelo que eu vi, fortalecem exercícios bacanas também para a parte muscular toda, né? Podem ser feitos em casa, né? Então, mais fácil ainda, né? Eu acho que vale lembrar, né? E, claro, procure sempre ajuda, tenha o diagnóstico correto. Eu vou deixar para vocês o contato do Dr. Fabiano, ortopedista, @doutor abreviado Fabiano Fonseca, lá no Instagram, @doutor abreviado Fabiano Fonseca. E do Dr. Eduardo é o www.iemfisioterapia.com.br. Instagram, Instituto Eduardo Magalhães. É de Eduardo Magalhães. Então, no Instagram, @Instituto Eduardo Magalhães. Então, as siglas IEM, de Instituto Eduardo Magalhães, fisioterapia.com.br, para quem quiser saber mais. Obrigada. Sempre maravilhoso poder ouvi-los. Obrigada. Até a próxima. Tá bem, hein? Que bonitinha, tá linda.